alunos. O assunto hoje é proposta de projeto de TCC, que corresponde ao planejamento do TCC, também chamado de pré-projeto. Antes, entretanto, de começar a abordar os itens que compõem o roteiro do pré-projeto, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, é interessante que vocês façam conexões, ligações entre as disciplinas que o curso oferece para que vocês tenham uma formação inicial de pesquisador-autor. Que disciplinas são essas conectadas? Métodos e técnicas de pesquisa em turismo, que vocês já concluíram, já passaram por ela. Esta disciplina apresenta os fundamentos da metodologia científica. E um material que é bastante extenso, detalhado, serve como fonte de consulta para, inclusive, a preparação do pré-projeto, que é o que a gente vai tratar hoje. Depois, vocês fazem no 5º semestre a disciplina PTCC, que é esta que nós estamos nos referindo. E no último semestre, vocês fazem a disciplina TCC. Então, vejam bem a conexão existente entre essas três disciplinas. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo apresentam os fundamentos que vocês vão utilizar para a elaboração do pré-projeto em PTCC. E TCC é o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso com a orientação de um professor. Então, é importante que vocês façam essa conexão para usarem os materiais, né? E aí os alunos fazem normalmente uma pergunta para mim. Professora, o tema que eu fizer o planejamento do meu pré-projeto é o tema que obrigatoriamente eu tenho que desenvolver no trabalho de conclusão de curso? Não necessariamente, desde que você tenha um professor que oriente essa mudança. Agora, o ideal para você é manter o mesmo tema, porque um estudo acadêmico exige um esforço grande de leitura e de pesquisa. Então, se você troca o tema, você descarta tudo que você já leu a respeito daquele tema do pré-projeto, né? Não é um passe de mágica fazer um trabalho acadêmico. Então, você tem que ler. Eu brinco que tem que persistir, resistir para poder fazer esse trabalho. Mas não é nada do outro mundo, eu não quero criar complicações que sejam excessivas, mas precisa se dedicar, precisa estudar. Eu percebo que muitos tiram da própria cabeça como se pudessem fazer um pré-projeto dessa forma. Não pode. Tem que ter uma referência, tem que ter citações, tem que ter uma pesquisa preliminar que apareça no texto que vocês vão escrever. O outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês diz respeito à escolha que eu fiz de não incluir neste roteiro de pré-projeto o problema de estudo. Por que eu fiz isso? Se vocês devem já ter lido em vários autores, suponho eu, que dizem que a pesquisa começa pelo problema, que pode ser formulado sob o formato de uma pergunta. Por que eu retirei? Porque para formular o problema, vocês precisam já ter acumulado uma certa quilometragem de leitura a respeito do tema.
não é? E, além disso, precisam ter essa intimidade com o tema que seria prematuro para vocês prepararem agora. Então, para não criar uma outra dificuldade na preparação do pré-projeto, eu optei por deixar que a formulação do problema fique a cargo do professor orientador durante a disciplina TCC, ok? Vamos agora tratar dos itens que compõem o roteiro do pré-projeto. O primeiro item é a indicação do tema, é a escolha do tema. O aluno, muitas vezes, durante o estudo das disciplinas, já encontra um tema que despertou uma curiosidade. Interessante ir adiante com este estudo, mas às vezes o aluno não escolheu nada. E aí o que fazer? O aluno pode entrar no Google acadêmico e fazer uma busca, né, sobre trabalhos acadêmicos, artigos científicos, publicados por várias universidades reconhecidas, e na lista de títulos, verificar se ali já encontra algum tema que desperte a sua curiosidade. Pense bem, o tema você vai conviver com ele durante um ano, estudando. Então, tem que ser algo do seu interesse, não é? Ah, mas eu não encontrei. Fui no Google e não encontrei. Então, você entra no site do Google novamente, mas não do Google acadêmico, e procura na USP uma revista, um periódico chamado Turismo em Análise. Pode também entrar no site da UFRJ e procurar um outro periódico, Caderno Virtual de Turismo. E ali, pelo sumário, você já pode começar a ter uma ideia do que está sendo estudado agora pelos especialistas em turismo. Professora, mas eu continuo sem ter o meu tema. Então, amigo, o outro recurso que você tem é, no AVA da disciplina PTCC, falar a respeito dessa sua dificuldade e pedir uma ajuda, tá? Bom, mas a escolha do tema, que eu acho que depois de todo esse caminho você certamente já escolheu, tem que corresponder às suas possibilidades intelectuais e também à sua disponibilidade de tempo. Você não vai pretender fazer um estudo teórico altamente complexo, porque isso seria alvo de desenvolvimento de um aluno que estivesse, por exemplo, no doutorado. Você está iniciando a sua formação acadêmica. Então, você tem que se ater às suas possibilidades, tanto de tempo quanto às possibilidades intelectuais. De uma maneira geral, os alunos querem fazer o tratado do século. Não vamos complicar, vamos simplificar, vamos fazer um trabalho de conclusão de curso bem feito, né, no nível de graduação. Excelente, excelente. Mas, para você saber que este tema escolhido é um tema viável, você tem que fazer uma pesquisa e verificar os materiais de consulta que estão disponíveis. Não é? Se você não encontrar materiais suficientes para desenvolver o tema escolhido, então você está tornando o seu estudo inviável. Então, você vai ter que mudar de tema. Não pense agora em originalidade, porque originalidade não é uma preocupação para você, tá? Não é exigido, porque tem alguns alunos que manifestam essa vontade de fazer um trabalho original.
Vamos por partes. A formação acadêmica, ela é longe, ela é cheia de etapas e você está no primeiro degrau. O outro item do roteiro é a delimitação do tema, que pode ser simplificado pela pergunta o quê? O que eu vou estudar? Né? Você vai escrever sobre a extensão do seu estudo. Alguns alunos pensam assim, então eu vou localizar no tempo e no espaço e acabou. Beleza, acabou. Não, você tem que dizer, se possível for, porque é o ideal, até onde você vai fazer o seu estudo. Então, veja bem, digamos, você escolheu um tema turismo religioso. Vai fazer um estudo de caso. Santuário Nossa Senhora Aparecida. Já verificou que tem material disponível. Então, na demarcação da extensão do seu estudo, você vai falar sobre o que é o santuário, né? E o que você pretende abordar no seu estudo sobre o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Quantidade de visitantes, como é que o santuário alimenta a economia ao seu entorno, pode fazer entrevistas com os visitantes e você vai, nesse momento, procurar exatamente criar os contornos, né, com a clareza maior possível do que você vai estudar. O que você vai estudar, tá? Então, você fez a delimitação do tema. Em alguns momentos, a delimitação exige que se coloque algum conceito. Se você colocar algum conceito, vamos lá buscar o conceito de turismo religioso, né, esse segmento do turismo, vamos buscar o conceito de turismo religioso e você vai falar sobre autores de renome que estudaram esse assunto e que pontuaram esta noção, no que consiste o turismo religioso. Então, dependendo do que você escolher, é também interessante que você conceitue alguns pontos na sua delimitação. O item a seguir é a justificativa. E a justificativa refere-se à relevância, à importância do tema que você escolheu. Como é que você vai caracterizar a importância de um tema? Ou sob a perspectiva social, ou porque preenche algum estudo ou reforça algum ciclo de debate sobre um tema. Mas, no nosso caso aqui, vamos pensar na importância social, né? O desenvolvimento científico deve se vincular à sociedade e atender às suas necessidades. O turismo tem algumas especificidades, como área de conhecimento, é multidisciplinar, dependendo do estudo interdisciplinar, não é? E você pode pensar em abordar esses aspectos diferenciados para compor um estudo. Mas tem que ter uma lógica de desenvolvimento. Então, vamos prosseguindo. Você está fazendo a justificativa e está procurando responder a pergunta para quê e por quê. Né? Para que eu vou estudar o tema escolhido, com um foco mais bem definido no seu contorno, e por que eu vou fazer esse estudo. Continuando o roteiro do pré-projeto, ou da proposta de projeto de TCC, nós agora vamos falar sobre os objetivos. Os objetivos, vocês podem até fazer uma introdução, porque não precisa se preocupar em repetir alguns pontos já ditos no projeto. O pré-projeto tem muitas vezes essa característica de ser um pouco repetitivo, não faz mal. Mas
é importante que os objetivos, tanto o objetivo geral quanto os específicos, sejam iniciados com verbos no infinitivo, né? Por exemplo, vamos pensar no objetivo geral, contribuir para o desenvolvimento dos estudos em alguma coisa, tá? Por exemplo, né? É um formato de redação, tá? Que deve ser seguido. O objetivo geral é isso, é o que você pretende com o seu trabalho. Você pode falar sobre o conteúdo que ele vai abordar, esclarecer algum ponto, analisar algo, né? Tem que ser algo amplo, é um objetivo geral, né? Ou para que desenvolvê-lo, né? Os objetivos específicos, eles se relacionam diretamente com os itens que serão, no outro semestre, na outra disciplina, chamada TCC, desenvolvidos no seu trabalho. Então, está de bom tamanho pensar em 3 objetivos específicos. Outro dia, um aluno fez um plano de estudo e ele colocou 10 objetivos específicos. Ele não ia conseguir atender, porque o tempo é muito curto. E vocês devem pensar nisso. Então, 3 objetivos específicos está de bom tamanho, né? Então, vocês vão colocar os itens que serão desenvolvidos, tá? É importante que vocês especifiquem aquilo que de fato for abordado, porque vai ser um critério de avaliação depois. Passando para o outro item, que chama-se revisão bibliográfica. O que é a revisão bibliográfica? É a análise de vários estudos, com diferentes autores, evidentemente, que se debruçaram sobre o tema escolhido. Então, vocês vão procurar falar a respeito das ideias que esses autores, esses estudiosos abordaram. Vão procurar identificar a aproximação entre as ideias dos autores ou distanciamentos, né? As convergências e as divergências e até contestações críticas de pontos de vista defendidos por autores que não são aceitos por outros. Na academia a gente encontra esse tipo de rivalidade. De forma que, na revisão bibliográfica, pressupõe que você já tenha uma lista de material para ser lido, para que você possa fazer referência aos atores e esses autores selecionados devem se articular com os objetivos específicos, porque é o conteúdo central do seu trabalho que vai ser desenvolvido. Esse item tem muita explicação no material que eu fiz para ajudá-los a redigir, porque não é fácil. Tem que ter as citações, tem que escrever de acordo com as regras da redação acadêmica e depois essas citações desses autores, desses trabalhos, devem aparecer nas referências. Mas a gente vai chegar até as referências. Então, fica essa explicação para a revisão bibliográfica. No material produzido em métodos e técnicas de pesquisa em turismo, ajudando a vocês a fazerem esta conexão entre as disciplinas, vocês vão encontrar comentários a respeito da revisão bibliográfica. Pode ajudá-los. Vão até lá, pesquisem, né? Vocês têm que criar o hábito de pesquisar. O próximo item que compõe o roteiro do pré-projeto são os procedimentos metodológicos. É o como você vai fazer o estudo, que compreende tipos de pesquisa, pode falar a respeito das fontes consultadas, pode definir as etapas do desenvolvimento do trabalho, né?
para atender aos objetivos específicos. Vocês podem falar a respeito também das técnicas de coleta de dados e as técnicas de tratamento de dados. Tudo isso tem no trabalho escrito para a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo. Grande parte dos alunos entregam esse item muito pouco desenvolvido. Então, vocês não estão usando, muitos não estão usando o material que o curso oferece. Então, vão até o material da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo. Lembrem-se desta conexão entre as disciplinas, as 3 disciplinas. Bom, por fim, nós vamos falar do cronograma. O cronograma refere-se ao desenvolvimento do TCC, que vai ter de duração 1 semestre inteiro. O aluno que está fazendo um trabalho acadêmico, ele esquece férias. Ele fica comprometido em avançar nas suas leituras. Até porque você tem que ter material para apresentar para o professor orientador quando a disciplina TCC iniciar. Então, quando você organizar o seu cronograma, você já deve prever, né, uma quantidade de meses que você aproveite ao máximo para saber que vai fazer leitura, vai fazer anotação e vai seguir algumas etapas. Essas etapas são as etapas que vocês vão encontrar no cronograma da disciplina TCC. Então, eu já incluí no cronograma que vocês vão fazer essas mesmas etapas, porque aí facilita o planejamento. Vamos falar agora do item 7, cronograma. O cronograma refere-se ao desenvolvimento do TCC. Vocês vão fazer uma previsão de meses que incluam as férias de vocês, porque quando a gente está com compromisso de fazer um trabalho acadêmico, tem prazo para terminar, a gente deve aproveitar todo o tempo possível para fazer leituras. O grande segredo é esse, continuar lendo, anotando. Bem, esse cronograma, ele tem uma coluna à esquerda, ele é uma tabela, e na coluna à esquerda vocês vão encontrar as etapas do cronograma da disciplina TCC. E na coluna horizontal, vocês vão colocar os meses. Essas etapas, elas podem se repetir pelos meses, né? Não tem que ser necessariamente uma etapa por mês, né? Elas podem continuar e devem continuar. Embora já tenham cumprido, mas devem continuar, sobretudo com as leituras, né? E as anotações. Não esqueçam nas anotações de anotarem as referências dos trabalhos, né? Todos os dados dos trabalhos, né? De acordo com as regras da BNT. Então, agora nós vamos passar para o outro item, que aí a gente termina essa questão referente à elaboração do pré-projeto. Quando a gente fala no pré-projeto, a gente fala ainda de referências preliminares. Você fez uma pesquisa, levantou uma lista de trabalhos que tratam do tema escolhido, né? Você citou esses trabalhos, porque a indicação de fontes é fundamental para a redação acadêmica, que deve ser clara, objetiva e demonstrativa. Você tem que dizer de onde você tirou algumas ideias, conceitos, dados, etc. Disse que, na verdade, quem diz é a BNT na NBR 6023, que há uma correlação entre as citações e as referências. Então, a lista de referências das fontes consultadas,
que vão ser colocadas em ordem alfabética, devem estar obrigatoriamente mencionadas no texto que você elaborou do pré-projeto, e a mesma coisa vai acontecer no TCC. Ah, professora, como é que eu vou ter acesso a essas regras da ABNT? Elas são compradas, elas são caras. Eu coloquei no AVA da disciplina PTCC um manual da UFRJ, que explica com detalhes a aplicação dessas regras. Então, facilita bastante a vocês na elaboração das referências, tá? E eu desejo a todos muita inspiração e um excelente trabalho, gente, mas com esforço. Mãos à obra.